Pessoal, vamos falar agora sobre swapping. Swapping em inglês significa troca, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a ideia. Eu tenho um sistema operacional, tenho aqui um processo A rodando. Aí o processo A vai de alguma forma dispara aqui um processo B para rodar. Então aqui a gente coloca aqui um processo B rodando, aí de alguma forma entra um processo C, processo A ele sei lá, foi fazer entrada e saída, daí a gente resolveu liberar aqui a área de memória que o A usava, que ele usava uma memória muito grande, entrou um processo D, e aí depois o processo B acaba de rodar e entra aqui o processo A aqui nessa área que ficou livre. Qual que é a ideia do swap? A ideia do swap é o seguinte: eu tenho a memória do processo e quando ele vai rodar, ele entra rodando ele inteiro na memória, tá? Então, eu não estou colocando apenas uma parte do processo para rodar, igual acontece na memória virtual. Eu estou colocando o processo inteiro para rodar. Entenderam a diferença de memória virtual para swap? Vou falar de novo, hein? No swap, eu coloco o processo inteiro, a memória do processo inteiro para rodar. O processo inteiro eu coloco para rodar no swap. E na memória virtual, eu só coloco a parte do processo, da memória do processo que interessa. Não por memória, não. Eu coloco a memória do processo inteiro para rodar e na memória virtual eu coloco parte da memória do processo que interessa para rodar. Entenderam? Essa é a diferença, vocês têm que saber disso. Aí por isso também que quando você vê o termo swap no Linux, então assim no Linux, né, para quem sei lá, de antigamente igual eu, antigamente o Linux não estava assim tão bom igual está hoje, sabe? Você coloca o Ubuntu, você já sai rodando usando a máquina. Não, você tinha que particionar o disco antigamente, tá? Aí você tinha que criar a partição de swap do Linux. Partição de swap no Linux. Até hoje tem, se você for ver como é que está a sua partição do disco, né, se você usa o Ubuntu, por exemplo, e for ver como é que está a sua partição do disco, você vai ver que tem uma partição de swap. O que é essa partição de swap? É a parte do disco que vai estar fazendo, onde a gente vai estar colocando digamos, as cópias das páginas, tá bom? Tem tudo a ver no caso do Linux. Então, no caso do Linux, essa partição de swap tem tudo a ver com memória virtual, que é diferente desse swap que a gente está falando agora. Esse swap que a gente está falando agora não tem nada a ver com memória virtual. Tem a ver com a memória do processo inteiro ser colocado na memória e retirado da memória, tá? Entenderam a diferença? Eu estou falando isso porque, puxa, vocês podem se confundir aí nos termos, tá legal, pessoal? Aliás, sempre quando eu dou essa aula, sempre tem alguém que pergunta sobre isso. Bom, então vamos continuar então.